Eu quero também agradecer mais uma vez publicamente a vida do nosso apóstolo, da nossa bispa, da família apostólica, de todos aqueles que estão aqui. Muito obrigado pelo vosso amor e pelo vosso carinho. Bom, a palavra desta noite, o tema desta noite: fazei covas no vale. E você vai entender o porquê de você fazer covas. O que está por trás deste fazer covas no vale? E diz a palavra no versículo tema que está em Amós 3, versículos 7 e 8: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma se primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E diz que rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, meus amados, quando Deus fala, tem que haver profecia. Diga: eu recebo. Oremos a Deus. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por este momento sublime, este momento galardoador na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade. Usa-me como um vaso, Senhor, nas Tuas mãos. E que através dos meus lábios eu ensine a igreja, eu ensine o povo, eu prepare, Senhor, as Tuas ovelhas a estarem prontas para aquilo que será o clímax da nossa vida, que é a revelação profética no dia 31. Assim eu oro com fé, Senhor, através dos meus lábios, das minhas cordas vocais, de todo o meu ser, que seja Cristo a falar, em nome de Jesus. E o povo de Deus uma vez mais diga amém. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo de propriedade exclusiva do Pai, esta é mais uma noite gloriosa, diga amém por isso. Eu quero que você interaja comigo nesta noite. Esta é mais uma noite poderosa, diga amém. É mais uma noite surpreendente, porque nós estamos aqui edificando de forma sábia a nossa vida. Estamos aqui lançando alicerces sólidos, assim como Paulo disse, com ardente expectativa e esperança de vermos mais um ano de grandes proezas e realizações, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Creia nisso. O Deus a quem você serve quer o melhor para você, e mais, Ele tem o melhor para você. Então, durante todo este ano, o nosso apóstolo, juntamente com os pregadores, compartilharam sob este altar palavras de encorajamento, palavras de sabedoria, palavras de exortação, para que cresçamos a cada dia no conhecimento da vontade de Deus, porque só dessa forma nós veremos os resultados nas nossas vidas, que são os bons frutos. Mas nesta noite, eu creio que Deus vai continuar falando e vai revelar coisas grandiosas através deste altar. Por isso eu quero falar nesses próximos minutos de uma história bíblica muito interessante, que nos dá algumas lições importantes, que confirmarão, é claro, a vontade de Deus, que é boa, é agradável, é perfeita, não só para este ano de 2015, mas para os anos seguintes, para o ano de 2016, 17, 18 e assim por diante, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela não está algemada. Então eu quero levar vocês a 2 de Reis, mas antes eu quero explicar algo que aconteceu com aquele povo. Em 2 de Reis encontramos um momento da história do povo de Israel, em que havia um rei chamado Mesa, era o rei dos Moabitas, e este rei pagava tributos a um outro rei, que era o rei de Israel, o rei Acabe, até o dia que ele morreu. O rei Acabe morreu, e em seu lugar quem assumiu o trono foi o filho Jorão. Mas com a morte do rei Acabe,
o rei Moabe se rebelou contra o seu substituto, contra o seu filho. E como Israel, ele não recebia mais os impostos dos moabitas, este Jorão, que era o rei de Israel, buscou uma aliança com o rei Josafá. Rei Josafá era o rei de Judá, e era o mais temente, diz a palavra, era aquele que mais temia a Deus. Mas diz que com este rei, o rei Josafá, juntamente com o rei Jorão, existiu mais um rei que se uniu a eles para marcharem contra o rei Moabita, que era o rei Mesa. E o rei que seguiu juntamente com ele foi o rei Edom, chamado Edom. Mas diz a palavra então, e estes são os versículos principais desta mensagem, está em 2 de Reis 3:7, diz a palavra: mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra Moabe? Jorão estava perguntando ao rei Josafá: você me acompanha nesta jornada? Você se une a mim nesta empreitada? E diz a palavra, respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então o primeiro ponto importante que vemos aqui é que os reis estabeleceram uma comunhão entre si, para que eles pudessem recuperar aquilo que eles haviam perdido. Então ali houve um acordo para estabelecer o quê? Uma união, um elo, um acordo, uma aliança. Irmãos, somente através da unidade é possível conquistar grandes alvos. É possível reconquistar as coisas perdidas e obter a vitória espiritual sobre os inimigos do povo de Deus. Se nós não andamos em unidade, nós acabamos ruindo. Assim ensina a palavra. Então você deve buscar concordância dentro do seu lar. Você deve buscar aliança com o seu cônjuge, com os seus filhos. Se você tem projetos e sonhos, você deve lutar junto em total unidade de pensamento e de atitudes. Veja o que diz o profeta Amós 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos, se não houver entre si acordo, entre eles acordo. Você acha que alguém consegue chegar a algum lugar se não houver concordância? Claro que não. E assim se encontram milhares e milhões de vidas, de famílias, por que não dizer? Muitas famílias não conseguem conquistar sonhos, porque o marido determina seguir para um lado, para uma direção, a mulher segue para outra direção, e os filhos para outra. E cada um puxa um lado, ou seja, diz a física, que aonde as forças estão sendo puxadas de forma igual, o que acontece? O corpo fica inerte, ele não se mexe. Mas se eles puxam em conjunto, aí sim há movimento, há atitude, há ação, há resultados. Portanto, se você sonha, se você deseja algo, junte-se com a pessoa que tem o mesmo pensamento que você e vá em busca dos teus sonhos. Chega de ficar parado. Chega de retroagir, é momento de avançar, é momento de vivermos em harmonia, em unidade. Então, assim como numa canção, assim como uma família sem harmonia é como uma orquestra desafinada, assim como uma canção, a harmonia só virá quando estiverem no mesmo acorde. Um relacionamento sadio, duradouro, forte, estável, inabalável, só virá quando estiverem num acordo mútuo, quando estão em linha com os mesmos ideais e pensamentos, numa concordância mútua, porque casa dividida, reino dividido não subsiste.
E aí vai o conselho para aqueles que ainda não casaram. Diga amém, aquele que ainda não casou e que deseja casar, diga amém. Olha, então é para você. Busque saber se o companheiro ou a companheira que você escolher, se ele tem os mesmos objetivos de vida que você. Pois aquilo que é irrelevante no momento do namoro pode se tornar motivo de conflitos no casamento, de brigas, de contendas, de desavenças. Então a falta de cumplicidade tem destruído muitas famílias. Formar uma só carne é ter um só pensamento, uma só motivação, viver num só acordo. E acordo significa aquilo que se concorda. Portanto, assim como na vida profissional também, nós devemos nos juntar a pessoas que têm o mesmo pensamento que nós, que comungam da mesma fé, dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos, para que todos caminhem no mesmo foco e alcancem a vitória, e vençam e conquistem. Diga amém por isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1,10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente, ele não fala parcialmente, ele diz inteiramente unidos. Veja, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isto significa o quê? Que aquilo que eu penso, os meus sonhos têm que ser os mesmos que a minha esposa tem, que aquele que você vai fazer sociedade tem, que aquilo que o altar ensina de ser o melhor para a tua vida esteja em aliança com o altar, esteja alinhado àquilo que Deus fala profeticamente através do profeta para as nossas vidas. E quando você decide viver desta forma, você está conquistando. Mas olha, vamos voltar então à história, porque diz que após os reis se aliarem, se unirem, tiveram que tomar uma outra decisão. Então a primeira decisão é você estar no mesmo foco, na mesma visão que o altar está. Diz em 2 de Reis 3,8: então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Será que esta foi a melhor opção? Vamos o que diz o próximo versículo. Diz que partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Ou seja, aconteceu algo neste momento. Eu quero ressaltar algo importante para a sua vida. Diz que apesar dos reis terem agido corretamente, entrando em concordância para conquistar os seus alvos, as suas metas, Josafá, mesmo sendo um homem temente a Deus, diz que tomou uma decisão de ir pelo deserto sem buscar, sem procurar antes uma orientação divina, o que acabou levando os reis e os exércitos que estavam com ele a passar por tamanha necessidade ao ponto de quase morrerem de sede, pois não chovia naquele lugar, e o suprimento que eles haviam separado para aquela jornada não era suficiente. E aí mais uma vez eu trago para a nossa vida: quantas pessoas neste momento se encontram na mesma situação dos reis e daqueles exércitos, caminhando em um vale de sequidão, porque não buscaram em Deus, na voz profética, a direção certa para conquistar as metas, os alvos, os objetivos, a realização dos seus sonhos.
e tomaram decisões precipitadas sem avaliar os riscos. São muitas, são milhares de pessoas aí fora, está cheio de cristãos perdidos, desorientados, à deriva, sem saber o que vai ser do futuro. Mas isso não é para você, porque aqui neste ministério, Deus, através do profeta, cuida da tua vida. Você não está desamparado, você não está esquecido, você está sendo cuidado com zelo apostólico e profético, para que você tenha o norte e alcance tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, amados, ouça com atenção e guarde no seu coração o que eu vou dizer agora. Não consultar a Deus antes de tomar alguma decisão importante, e a falta de um planejamento bem elaborado pode levar ao deserto e à sequidão, pode levar até a morte. Quantas pessoas se suicidam por não saber que existe uma saída, e essa saída está em Deus. Então muitos começam bem, com todo o gás, achando que o caminho a ser seguido é aquele, acham que estão certo, acham que estão no caminho certo, mas no meio do caminho começam a faltar os recursos, e então percebe que faltou o principal, faltou a aprovação do Senhor e o planejamento para atingir os alvos desejados. Esses são pontos fundamentais para que você possa obter sucesso, diga sucesso, vitória, bom êxito em todas as áreas da sua vida. Eu tenho sonhos e grandiosos, você tem sonhos, sonho de casa própria, sonho de carro, sonho de viagens, sonho de uma faculdade, enfim, cada um de nós temos sonhos. Mas para que você conquiste este sonho, Deus vai te dar as diretrizes, Deus vai te dar o ensinamento que você precisa, através da sua palavra, para que você não se perca e você não sofra no deserto. Então, o conselho que eu trago a você, depois de orar e pedir direção a Deus, seguindo sempre os conselhos do seu líder espiritual, sente-se com a sua família, sente-se com os seus companheiros de trabalho e elabore um plano diligente, para que você alcance os alvos, para que você conquiste, para que você não sofra por falta de água ou de mantimentos no meio do caminho. E veja que interessante, Jesus também nos aconselha isto. Em Lucas 14, 28, ele diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Jesus ensina a ser prudente. E ele diz, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, que é a parte mais onerosa de uma construção, e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então diga agora para o seu irmão, devemos ter a aprovação de Deus para tudo aquilo que fizermos, e o planejamento, isto é o mais importante também, o planejamento, com a visão de Deus. Então, vamos voltar aos versículos principais, que está em 2 de Reis 3, versículo 10. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Veja a confissão de quem não está em linha com a visão de Deus. Começa a retroceder, começa a gerar sentimentos carnais como medo, ansiedade, preocupação, temores. Mas isto porque não conhece ao Deus de fato e de verdade, porque aqueles que conhecem a Deus não têm medo. Aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus jamais desampara o justo. Aqueles que conhecem a Deus sabem que, independente dos desertos, Deus estará sempre com um manancial para sustentar as suas vidas.
Mas aquele homem não sabia disso. Ele não tinha experiências com Deus, por isso ele ficou com medo. Ele começou a pensar o pior, e quando a pessoa começa a pensar o pior, ela começa a regredir. Ela pode ter caminhado uma légua, ela pode estar a um passo da vitória, ela pode estar na 7ª volta do 7º dia. Mas se ela gera sentimentos de dúvidas, de incerteza no coração, ela retrocede. E veja que nós contamos aquilo que aconteceu no deserto. O povo ficou quantos anos? 40 anos, por terem murmurado, por terem desacreditado de uma promessa de Deus. Então diz o próximo versículo: perguntou porém Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu foi discípulo de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Olha, no século 21 nós podemos dizer sobre a vida do nosso apóstolo: está a palavra do Senhor. Veja como Deus nos ama, como nós somos preciosos para com Ele. A palavra do Senhor, quando está com o profeta, significa que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Porque o ministério que não tem um profeta é um ministério oco, é um ministério sem vida, sem prosperidade, sem provisão. Mas aonde está o profeta, aí sim a abundância. Então, somente após perceberem que não conseguiram ter sucesso em sua empreitada, sem aprovação, sem a provisão divina, é que eles foram consultar o profeta Eliseu para saber qual seria a vontade de Deus. E Josafá buscou a Eliseu em reconhecimento ao ministério profético dado pelo Senhor. E este é um grande e essencial passo para que você conquiste em meio às impossibilidades. Você está neste ministério para receber do profeta, do nosso apóstolo Miguel Ângelo, a direção de Deus para a sua vida. Este altar é um altar profético. Deus fala através do nosso profeta. Então veja quão importante é a voz profética para direcionar o povo a alcançar aquilo que Deus tem para ele. Então diz o profeta Eliseu, no versículo 15: ora pois, trazei-me um tangedor. Quando um tangedor tocava, diz que veio o poder de Deus sobre Eliseu. Nós estamos na graça. O poder de Deus já está na vida do verdadeiro adorador. O poder de Deus já está, a unção de Deus já está na vida do nosso profeta, porque ele é um instrumento vivo e agradável diante de Deus. E diz a palavra, e esta agora é uma das partes mais importantes daquilo que Deus falou através de Eliseu para aquele povo, e com certeza para esta noite. Diz assim no versículo 16: este disse o profeta Eliseu: assim diz o Senhor. O Senhor está falando nesta noite para a tua vida: fazei neste vale covas e covas. Ou seja, Deus estava mandando o povo fazer cova em meio à sequidão. Isto parece confuso, isto parece contraditório com a realidade com que aqueles homens estavam vivendo, mas foi justamente isso que o profeta havia mandado. Porque fazer covas significa você obedecer à voz profética de Deus. Você, através da sua fé, ter atitudes de fé perante aquilo que Deus fala pelo profeta.
E Deus havia falado para aquele povo: assim diz o Senhor, fazei neste vale, não importa se está seco, covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis o vento. Você não precisa ver o mundo se está bem, se as ações estão em alta, não importa se você não sente o vento, não importa se você não vê as chuvas. Diz a palavra de Deus: todavia, este vale se encherá de tanta água. A tua vida, você pode ter entrado aqui dizendo: mas bispo, a minha vida está um verdadeiro vale, a minha vida está um verdadeiro deserto. Mas diz a palavra que não importa se está ventando, não importa se sentimos o cheiro de chuva, o que importa é que diz a palavra, todavia, aí é a intervenção de Deus, aí é a voz profética para a tua vida, diz que este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais, ou seja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, todos aqueles que comem do teu pão, todos aqueles que comem da tua mesa, terão fartura, terão abundância, terão provisão para sempre. Creia nesta verdade. Aquilo que Deus irá falar, o nosso apóstolo já disse que a promessa para o ano que vem vai ser melhor do que para este ano. Você recebe? Independente do vale que está no mundo, nós cremos na palavra profética de Deus. Então, amados, apesar deles estarem sem água no deserto, pelo fato de não terem consultado ao Senhor e nem terem se planejado de forma correta, Deus mostra através da sua palavra que Ele é um Deus de misericórdia. Deus disse que a água iria surgir mesmo sem ter chuva, mesmo sem ter vento, pois o método que Deus utiliza, ele ultrapassa a lógica humana. Deus deu a ordem para que eles tomassem uma atitude de fazer covas, e é isso que você está fazendo. Você está cavando e as covas estão lá prontas. Você vem cavando durante meses e meses e meses, todos os dias na igreja, participando dos cultos, fielmente, dizimando, ofertando, fazendo a sua parte. São as covas que estão aí prontas, e Deus está preparando a enxurrada, Deus está preparando a chuva, Deus está preparando a inundação para que você tenha provisão. Então, eleitos, a ordem de Deus é que façamos a nossa parte, tomando atitude de fé, mesmo que não faça sentido, mesmo que esteja fora da lógica humana. Deus quer que você age em obediência à voz profética de Deus, porque a nossa parte é cavar, a nossa parte é obedecer, a nossa parte não é ficar questionando, a nossa parte é dizer amém, assim seja, eu recebo para a minha vida, eu tomo posse destas verdades, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, e o que eu não posso, Deus fará. Isto é viver por fé. Mas atenção, há mais uma lição de Deus: fé e obediência nos qualificam para usarmos as ferramentas próprias para cavarmos as covas e recebermos a água que precisamos. E nós cremos que no dia 31, o nosso profeta, o nosso apóstolo Miguel Ângelo vai nos dar as diretrizes certas, para que nós estejamos prontos para vermos este inundar, para vermos esta água, a água que simboliza, significa fartura, vida, abundância. E não para por aí, porque diz a palavra que além deles terem tido água, deles terem tido abundância, provisão, Deus também deu a ele vitória contra os seus inimigos. Deus tem vitória também para a tua vida contra todos os teus inimigos. Diz em 2 de Reis 3,18: isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Olha, não limite Deus na tua vida. Não limite Deus na tua vida. Ele sempre pode fazer mais, além daquilo que você pede, além daquilo que você pensa ou imagina.
E diz: de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Então, a despeito do tamanho da adversidade, das previsões da economia do nosso país para os próximos anos, mesmo que você esteja no deserto, se você for obediente à voz profética de Deus e deste altar, você terá toda a provisão que você precisa. Você não será humilhado, você será exaltado. Deus fará com que a obra se complete na tua vida. Ele gerará cura à tua vida, às tuas emoções. Ele tem liberdade para aqueles que estão cativos. Até a morte Deus tem solução. Ele pode ressuscitar o morto. Acredite, haja com fé. E diz no versículo então 20: pela manhã, a cada manhã Deus começa um ciclo novo na nossa vida. Ele diz que a cada manhã as suas misericórdias se renovam. Então espere coisas grandes a cada manhã da tua vida. A cada manhã, diz que pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aqui, na verdade, este manjar, esta oferta de manjares simboliza uma oferta de gratidão que aquele povo tinha diante de Deus por tudo aquilo que Deus havia feito na vida do povo, na época que eles estavam no deserto. Depois que eles saíram do cárcere dos egípcios, eles passaram durante 40 anos num deserto, sendo sustentado por Deus todos os dias. Todos os dias Deus dava o maná, por isso eles ofereciam esta oferta. Então, por tudo aquilo que eles possuíam, eles reconheciam que vinha da mão do Senhor. Mas, amados, nós estamos no novo pacto, diga amém por isso. E as ofertas de manjares podem ser comparadas à fé que temos no sustento da provisão diária. É Deus quem te sustenta, é Ele quem te galardoa, é Ele quem supre as tuas necessidades, é Ele que tem enchido as tuas covas e vai continuar enchendo. Então, a dedicação da nossa vida, o submetimento dos nossos planos à soberania de Deus e o reconhecimento de que a nossa suficiência vem dele tem que ser algo imperativo na nossa vida. Submeta-se à voz profética, reconheça em todo tempo, em todo momento, que tudo aquilo que você possui, que tudo aquilo que você conquistou, veio da mão do Senhor. E quando você olha a Deus desta forma, diz que as águas começam a jorrar. Então, meus amados, eu termino dizendo: mesmo que humanamente não faça sentido, mesmo que vozes malignas se levantem para tentar te desestimular, mesmo que você esteja na maior estação de seca da tua vida, o único modo de você receber o milagre é continuar se movendo, é continuar cavando, é continuar orando, é continuar louvando, é continuar semeando, é continuar agradecendo de antemão, é continuar vindo à igreja, é continuar se envolvendo no serviço da casa do Senhor, é continuar atento à voz profética que é liberada do altar de Deus para a tua vida. Você precisa se apegar a esta promessa, diga amém. Continue cavando, continue cavando. A promessa de Deus são de coisas grandes ainda este ano. Continue cavando, o ano ainda não acabou. Porque Deus diz que mesmo não sabendo como, mesmo não sentindo o cheiro da chuva, mesmo não sentindo o vento, diz que o teu vale há de se encher de tanta água, que todos que estão na tua casa e à tua volta vão usufruir das bênçãos que estão sobre a tua vida. E eu termino com as palavras do rei Josafá em 2 de Crônicas 20:20, que diz: crede no Senhor vosso Deus,
e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Esta é a palavra para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. É momento de orarmos, é momento de confrontarmos tudo aquilo que nós estudamos nesta noite com a nossa confissão de fé. Apóstolo, bispa, família apostólica, por favor, me ajudem neste momento. Estamos cavando covas para aquilo que Deus irá falar, apóstolo. Neste dia 31 de dezembro, são coisas grandes, eu creio, e eu não limito Deus. Glória a Deus, suas mãos estendidas para os céus. Amados, está claro, o Espírito está falando nitidamente. Há provisão sobrenatural de Deus para a nossa vida. Há portas que já estão abertas. Há situações novas chegando. Há impossíveis que se tornarão possíveis. Há situações que Ele vai reverter. Há quadros que Deus vai dizer: olha, sou eu, é a minha mão, é a minha vontade. E quando você diariamente cava a sua cova, e amanhã nós continuaremos cavando, e no dia 31, eu creio nessa enxurrada de água, amado. Isso está claro. Deus está dizendo que é a teu favor, não importa quem seja contra. Glórias a Jesus. Deus eterno, justo, vivo e verdadeiro, eu estou totalmente submetido a esta vontade. Estou cavando, Senhor, as minhas covas. Estou fazendo a minha parte. Estou semeando, estou obedecendo. E eu sei, Senhor, que as águas já chegaram, Deus. Que há um fluir sobrenatural de Deus em nossa vida. Eu creio, eu acredito que, a despeito de todo o mal-estar, de todos os rumores sombrios e negativos, esta igreja tem provisão. O povo que estiver debaixo deste apostolado não sentirá a crise, porque o trono de Deus está erigido neste lugar. Esta igreja vive por fé. Esta igreja não vive pelo que vê, vive por fé. Essa igreja se move por fé. E quando alguém se move com fé, Deus intervém. Por isso, Deus, Tu estás intervindo em cada família da igreja. O sobrenatural, o impossível hoje, é claro, é possível sim. E nós estamos aqui em obediência, Pai, em submetimento, Senhor, tomando posse daquilo que Tu prometeste nesta noite. Eu creio e eu recebo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia, Senhor. Aonde havia aridez, Pai, que haja agora o cheiro das águas, Senhor. Aonde parecia que estava seco, Senhor, sem força, sem nutriente, Pai, que comecem agora, Senhor, a brotar a energia, Senhor, a vitalidade, Senhor, para vencer todas as batalhas, Senhor. E o que nós cremos e profetizamos, que todas as batalhas serão ganhas, porque Tu és o nosso general, Cristo, Tu és o nosso general, Senhor. Tu vais à nossa frente, Senhor. Nós empunhamos agora as nossas armas, a Tua palavra, a Tua graça maravilhosa, Senhor. Nós não nos deixamos, Senhor, assustar, Senhor, pelos exércitos inimigos, pela aridez, Senhor, do deserto, porque nós sabemos que há provisão dos céus. Nós cremos num Deus que não abandona os seus filhos. Nós cremos num Deus que faz o impossível acontecer. Oh Deus, não haverá impossível, não haverá impossível para Ti, Senhor. Podem parecer rumores de guerra, Senhor. Pode ser no trabalho, pode ser na saúde, nas finanças, Senhor. Nós estamos abrindo covas, Senhor. As nossas estratégias nos fazem confiar em Ti, Senhor.
Nós sabemos que vem de Ti o nosso socorro, Senhor. Estamos aqui ouvindo a voz do profeta, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que nos direciona, Senhor. Sabemos que temos que parar e pedir a Tua direção, Senhor. E por isso que nesta noite estamos pedindo, sim, direciona famílias aqui, Senhor, nesta hora. Direciona casais nessa hora, filhos nessa hora, Senhor. Direciona o Teu povo, Senhor. Direciona o Teu povo à vitória. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Chacamanta corromanda. Oh Deus, ainda, Senhor, que nós não estejamos vendo a chuva e nem estejamos, ó Deus, sentindo o vento, mas nós somos o povo da fé. Nós somos um povo que avança. Nós somos um povo, ó Deus, que é renovado de glória em glória, Senhor. Por isso, amados, entremos agora em concordância. O tangedor foi tocado, a palavra foi proclamada. Comece agora a misturar ela com a fé que Deus te deu, porque esta fé que Deus te deu é capaz de mover montanhas, de erguer montes, de fazer com que águas fluam destas covas. Receba para a tua vida o agir de Deus. Toque a tua trombeta, porque o Senhor é quem peleja por você. Não há escassez para a tua vida. Deus cuida de você. É Ele quem te ampara. As mãos dele estão estendidas sobre a tua vida. O seu nome está gravado nas palmas das mãos daquele que criou o firmamento, a terra, as águas, as estrelas, aquelas estrelas que ele conhece pelo nome. É este mesmo Deus que te chama pelo teu nome e te diz: não temas, eu sou contigo por onde quer que tu andes. Não te espantes, porque a minha mão é através de ti. E todos têm que te reconhecer como família abençoada. Você é uma terra deleitosa. Você foi chamado para ser cabeça. Sobre a tua vida está o sim e o amém de Deus. Por isso, entre em concordância com a palavra. Entre em concordância com o altar profético, porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Ela não volta vazia. O diagnóstico do médico não será a palavra final. A palavra final vem de Deus. A palavra pertence a Deus. A vitória é tua. Tu és mais do que vencedor. É o Senhor quem peleja por você, amado. A tua família é cabeça nesta terra, não é cauda. E tudo aquilo que tu estabeleceres, tudo aquilo que tu planejares, ser-te-á bem. A luz brilhará em teus caminhos, porque tu és um homem diligente, tu és uma mulher diligente. Por isso há fartura para a tua vida. A nossa lei, a nossa legislação, nós não seguimos a cartilha deste mundo. Nós não nos conformamos com este século, mas nós transformamos a nossa mente pela revelação profética da palavra de Deus. Por isso, amado, receba o agir de Deus, receba o mover da mão de Deus. A mão de Deus está a teu favor. Deus é a teu favor. Aleluia! Deus é a teu favor, amado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar dentro do altar também sonhos que vão se tornar uma realidade. Amém, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, Isaías 61:9, diz que a nossa posteridade será conhecida entre as nações, os nossos descendentes no meio dos povos. E todos quanto nos virem nos reconhecerão como família bendita do Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra. Que todos vejam as nossas famílias um diferencial nesta terra, com a marca de Cristo. Que todos vejam o amor, a lealdade, a fraternidade, a paciência, o perdão, a fidelidade. Que os casais da igreja tenham um compromisso e comprometimento entre si com Deus.
cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, Senhor. E nós oramos pelos sonhos dessas famílias, Senhor. Famílias que creem na Tua palavra, Senhor, que estão aqui dia a dia, cavando os poços, Senhor. Que esses sonhos possam se realizar. Famílias que sonham em ter uma vida saudável. Famílias que sonham em ter prosperidade. Famílias que sonham em gerar filhos, Senhor. Traz, Senhor, frutos nessas famílias, Senhor, para que todos vejam a Tua mão sobre essas famílias, Senhor. Oramos pelos filhos, para que os filhos sejam bênçãos para os seus pais. Guarda, Senhor, esses filhos de caminhos tortuosos. Que os filhos afastados da igreja retornem e reconheçam a Deus como o único Senhor e Salvador. E que assim aprendam a honrar os seus pais, para que tenham longevidade na terra, Senhor. E se houver alguém aqui com algum ente querido, doente ou acamado, seja hospital ou em casa, enviamos o Salmo 107:20. Enviou-lhes uma palavra e os sarou daquilo que lhes era mortal. A nossa família é saudável. A nossa família pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor tem nos dado os instrumentos para abrirmos covas, Pai. Mas como disse agora o nosso apóstolo, com sensibilidade espiritual, há pessoas que não têm conseguido usar os instrumentos que Deus tem dado por causa das suas emoções, porque têm vivido abaladas. Há pessoas com depressão profunda, há pessoas que já perderam o desejo de viver, há pessoas desanimadas. Pai, da mesma forma que eu orei ontem, novamente eu trago esta palavra. Nós hoje embraçamos novamente o escudo da fé, Pai, para apagarmos os dardos inflamados do inimigo que tem gerado fraqueza nas vidas, Pai, que tem gerado, Senhor, esta mentira maligna chamada depressão, que tem gerado, Senhor, esta falta de ânimo para segurar um instrumento para cavar, para abrir as covas, Pai. Que nessa noite o Teu povo receba o renovo espiritual. Que nessa noite o Teu povo receba forças para pegar os instrumentos e cavar, para seguir a Tua ordem, porque a Tua ordem não é que fiquemos parados. A Tua ordem é para que avancemos. A Tua ordem não é que ouçamos a voz do inimigo que tenta nos desanimar, que tenta nos parar, que tenta nos enfraquecer na nossa carne. Não. A Tua voz nos diz que nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Nós não confiamos na força da nossa carne, porque a carne é fraca, mas nós confiamos no poder de Deus que age por nosso intermédio. E é esse poder que faz com que nós possamos reagir contra o desânimo, contra a depressão, contra os males emocionais que assolam a humanidade nesses tempos tão difíceis, Pai. É a Tua força, Senhor. Nós renovamos nesta noite a nossa confiança, Pai, nesta força que opera por nosso intermédio, Senhor. E eu oro também para que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual para compreendermos a Tua voz e os Teus desígnios, Pai. Para compreendermos onde são as covas que devem ser cavadas. Para compreendermos, Pai, quais são os caminhos que devemos trilhar e seguir. E se entrou alguém aqui nesta noite passando sede, porque tomou o caminho do deserto sem perguntar a Deus qual deveria ser a direção a tomar, que nesta noite, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, esta vida receba a chuva do Senhor, esta vida receba as águas inundando as suas covas, e que receba o sobrenatural de Deus.
Se alguém entrou aqui com seus pés no laço, a palavra do Senhor diz que o Senhor tira os nossos pés do laço. O Senhor tira a vida do monturo, do lixo, e faz com que a pessoa se assente em meio aos príncipes. Essa é a promessa do Senhor. Receba para a sua vida. Se você entrou aqui nessa noite se sentindo assim, receba a honra do Senhor na sua vida. Receba o sobrenatural de Deus na sua vida. Receba as águas do Senhor inundando a sua vida com total provisão. Seja qual for a sua necessidade, a provisão do Senhor chegou nesta noite. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Kemi, vamos orar agora para que todo o nosso povo viva o primeiro amor e que seja restaurado essa cova cheia do amor de Deus. Aleluia, Senhor. Esta noite, Senhor, fincamos mais uma estaca, Deus, para o alargar da nossa tenda, Senhor. Para que 2016 seja um ano, Pai, muito maior e muito grande, Senhor, como façamos esse ano, Pai. Existem pessoas aqui, Senhor, que estão com os olhos ainda vendados para as Tuas maravilhas, mas a Tua palavra diz que aquele que confia no profeta prospera. Eis aqui as pessoas que confiam no profeta. Eis aqui as pessoas que foram fiéis e que deram ouvidos ao profeta, que trouxe, Senhor, maravilhas e coisas grandes. A tua vida é terra fértil. A tua vida é terra onde cai a semente boa e ela prospera. Senhor, se existem pessoas aqui achando que a sua terra vai ficar desolada, Senhor, achando que a sua terra vai ficar esquecida, Senhor, não é isso que Tu tens para nós, Senhor. Tu diz que a nossa terra, Senhor, será chamada de minha delícia, Pai. Que tudo que nós temos, Senhor, é para a Tua honra e glória, Jesus. A nossa vida, Pai, é para a Tua alegria, Senhor. O nosso coração, Senhor, a nossa alma anseia, Pai, para proclamar a Tua palavra, Jesus. Nada, Senhor, pode nos deter, nada pode nos parar, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Deus. Nada pode, Senhor, contra as Tuas promessas para nossas vidas, Senhor. Seremos como coroas de glória, Senhor, para resplandecer nessa terra aquilo que Tu tens para nós. Existem pessoas aqui que estão achando que estão vivendo um grande sertão, Senhor, que estão achando que a vida está acabada e que esse ano não valeu de nada. Mas Deus está dizendo: abre a tua cova. Deus está dizendo: começa a cavar, porque eu tenho coisas grandes para você. Receba essa palavra, igreja. Abra a boca, Senhor. Faça com que Teus servos abram a Tua boca, Senhor, e falem a Tua palavra e proclamem, Senhor, e sejam testemunhos vivos de quantas coisas o Senhor vai restituir, de quantas coisas o Senhor vai levantar e vai resplandecer. São águas, são riquezas, é renovo do Senhor para as nossas vidas. Nada do que você passou em 2015 se compara com o que Deus tem para você. Creia, a sua vida é fértil, a tua vida está na mão do Senhor. Nada pode te parar, nada pode te deter, porque Tu tens o Deus verdadeiro, Tu tens o Deus de amor, Tu tens o Deus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Felipe, vamos orar agora por um sinal grandioso no meio da juventude. Os jovens precisam de viver intensamente a ousadia da fé. Que o Senhor, pela sua oração agora, pastor, levante novos jovens, novos músicos, novos cantores, novos herdeiros deste louvor tão importante para Deus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Quantos jovens aqui, Senhor, quantos pais aqui, Senhor, desejam para os seus filhos que sejam grandes homens e mulheres de Deus. E nessa hora, Pai, o Senhor está, através dessa mãe, desse pai, dessa família, e esse jovem que hoje veio sem perspectiva de vida, o Senhor está dando um sopro, Senhor, na vida desse jovem, de renovo, em voltar ao primeiro amor, de se envolver. O Senhor diz na sua palavra que os jovens são fortes e já venceram o mal, Senhor. Nós sabemos que o mundo aí fora tem muito, Senhor, a oferecer para tentar arrastar, arrancar o jovem da tua casa. Mas nós sabemos, Pai, que nada desse momentâneo prazer, Senhor, pode se comparar ao eterno amor e glória, Senhor, que temos na sua casa.
Deus, nós sabemos, Pai, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se dobraram para o mundo, Senhor. E pelo contrário, Senhor, quando eles estavam ali, Senhor, naquela fornalha, Senhor, eles puderam sentir a presença de Deus. Eles puderam sentir que Deus estava guardando ele. Se você, jovem, está vivendo nesta noite uma situação que o mundo está te prendendo, que o inferno está amarrando a sua vida, nesse momento, essas correntes estão quebradas em nome de Jesus. Nada pode encostar no Filho de Deus. Senhor, nós sabemos que enquanto Daniel orava e ele não se dobrou, Deus fez calar o leão, Deus fechou a boca. E nesta noite, Senhor, qualquer que seja a investida do maligno contra a vida de um filho seu, Senhor, está despojado em nome de Jesus. Grandes coisas Deus tem preparado na sua vida. Ontem nós recebemos uma palavra de estratégias vitoriosas, e nesta noite nós recebemos para as nossas vidas começarmos com atitudes de fé, com os instrumentos dados por Deus, a cavar covas, a tomar posse da vitória e das grandes coisas que Deus tem para as nossas vidas em 2016. Jovem, não se subestime, não fuja, pegue, alcance, se mantenha na brecha, porque é para você também, porque é para você também. O presente que o homem faz, alarga-lhe os caminhos, e nós recebemos, Senhor, grandes jovens, jovens vitoriosos, porque nós recebemos famílias, Senhor, benditas, famílias prósperas, porque é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glórias a Deus, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Nossa última palavra, Senhor, é sobre a unidade da igreja, de todas as nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, onde há grupos familiares, Senhor, em 123 países. Faz a multiplicação, Senhor. Nós acreditamos numa multiplicação extraordinária, Senhor. Multiplica por 100. A Bíblia diz que um vai ser mais do que 1000. E eu creio nisto, Senhor, nessa multiplicação sobre as nossas igrejas, sobre portas novas de trabalho para a Igreja Cristo Vive. Eu tomo posse, Senhor, de um coral de 1000 vozes, Pai. Eu tomo posse de uma orquestra completa, Senhor. Uma orquestra completa na nossa igreja, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, de uma igreja vigorosa, determinada, ousada, corajosa, pulsante, dinâmica, alegre, entusiasmada, de fé, de fé, de fé, em o nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo te fortaleçam e te consolem. Que tu que colocaste a mão no arado, amanhã estejas aqui de novo, muito alegre, muito feliz, para encerrarmos essas noites maravilhosas, ouvindo o que Deus tem a respeito da metanoia, do novo pensar, através da nossa bispa primária. Vai com fé, amado. Deus é contigo. Deus é contigo. Vai na força do Senhor. Vai para conquistar. Vai para avançar. Vai para ver as tuas covas lotadas de água. É o teu investimento de vida. É a bênção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, com a graça do Senhor. E vamos dar uma linda salva de palmas. E vamos terminar com o nosso pastor cantor Bruno de Carvalho, louvando ao Senhor. Deus está chamando. Vamos lá, cante terminando. Deus está chamando. Aleluia. Deus está chamando para a guerra. Deus está mandando que saiamos. A
que saiamos, atenderemos ao chamado do Senhor, tomaremos as almas que Ele nos preparou. Você e eu somos o povo, você e eu, separados para mostrar as grandezas do Senhor, para tomar a terra que Ele nos entregou. Você e eu somos o povo, você e eu, separados para mostrar as grandezas do Senhor, para tomar a terra que Ele nos entregou. Deus está chamando para a guerra. Deus está mandando que saiamos, atenderemos ao chamado do Senhor, tomaremos as almas que Ele nos preparou.